essa situação, Maria, recentemente a Prefeitura de Feira de Santana, junto com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, retirou mais de 130 toneladas de entulho nos canais e nas áreas de preservação da Lagoa do Prato Raso, no bairro Queimadinha. A gente teve uma conversa com um ex-morador do bairro e ele vai falar um pouco sobre a sua vivência e sobre a situação precária do bairro. Segue a reportagem. Boa tarde, hoje estou aqui para falar com um ex-morador da Lagoa do Prato Raso, o Edson. O Edson, você pode falar um pouquinho sobre as condições quando você morava na época? Então, lá a situação lá era mais precária por conta do saneamento básico, né? Porque o esgoto corria a céu aberto. E as condições de quem vivia lá com esse tipo de saneamento, como é? Aí era muito difícil porque assim, né, as doenças eram contínuas, né? Então, muitas pessoas, muitas crianças com os pés no chão, então a doença lá era constante. Bom, Edson, o odor que causava pela falta de saneamento básico afetava a população do bairro? Sim, afetava sim porque o cheiro era muito forte e aí as crianças não aguentam esse cheiro, principalmente por questão de doença, né? Porque esse cheiro, né, atrai doença, né? Em questão às reformas, o que você espera? Então, né, essas reformas vai ser boa, né? Porque assim, né, não tá no papel ainda, né? Mas creamos que vai ser uma coisa muito fora do normal, né? Se for aquele mesmo projeto que tá ali na lagoa ali do outro lado da pista, né? Se for naquele mesmo segmento, vai ser muito bom, até porque assim a gente vai ter uma melhora de vida, né? Para esporte, né? Para as crianças e até para nós mesmos, para a população. Estudante de odontologia, Victoria Henrique. Olá, Victoria. Você pode falar um pouco sobre saneamento básico e as doenças no cotidiano? Olá, pessoal. Claro, posso sim. Inclusive, hoje, na verdade, eu vou até falar um pouco sobre uma doença que está ligada a todos vocês, na verdade, que é a cárie. A cárie é uma doença gerada a partir da bactéria, que a gente conhece como Streptococcus mutans, que provavelmente está presente na maioria das microbiotas bucais de vocês. E em 1945, nós, estudantes de odontologia, dentistas, estudamos o processo de fluoretação da água. Em que isso consiste? Nós descobrimos que o flúor tem uma ação antibactericida que consegue trazer a saúde coletiva de uma comunidade de uma maneira que ela impeça o desenvolvimento tão profundo dessa cárie. Ou seja, de uma maneira macrovisionária, a gente consegue resolver um problema que acomete a maioria das pessoas. Ou seja, o saneamento foi muito importante de uma maneira que a gente resolvesse o problema de cárie de cerca de 55% da população. Vitória, você como estudante de odontologia, você pode contar um pouco sobre as ações promocionais de saúde? Claro. Dentro de todos os cursos de saúde, a gente estuda uma área específica chamada saúde coletiva. E dentro da odontologia também não é diferente. Nós sabemos que passamos por uma carência muito grande de dentistas dentro do Brasil. Entretanto, desde 2004, nós temos um projeto que assegura tratamento odontológico especializado, que chama Brasil Sorridente. E dentro desse programa, quando a gente faz ações de promoção na saúde coletiva, a gente leva essas informações para as pessoas, porque por vezes eles passam anos juntando para comprar uma prótese, sendo que é obrigação, é direito do governo federal de providenciar uma prótese para essas pessoas. Ou seja, é muito importante a gente estar em campo, levando informações, enviando pessoas para UBS de tratamento e, enfim, esse é o papel minimamente humanitário e legal de um estudante de odontologia e de um cirurgião dentista. Seguinte, Maria, a usina hidrelétrica da Pedra do Cavalo teve essa semana um aumento na produção de energia por causa das fortes chuvas que vêm ocorrendo no estado da Bahia. Agora, vamos falar com um engenheiro elétrico, senhor Madison Soares, que irá explicar detalhadamente para a gente como funciona o processo de geração e abastecimento da energia da usina para a cidade de Feira de Santana. Olá, João Vitor. Por aqui é o Madison, respondendo a sua dúvida sobre a geração de energia elétrica aqui para a cidade de Feira de Santana. Nós temos três grandes fontes de energia elétrica, né? Que é a hidrelétrica, através da energia potencial, que é a energia da água, né? Vamos supor que é da água. A energia eólica, que é dos ventos, e a energia solar, que é do sol, né? Então, aqui em Feira de Santana, a cidade ela é muito bem servida. Nós temos a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo, situada ali na Cachoeira, que ajuda na geração de energia para a cidade de Feira de Santana, como também a usina de Sobradinho, lá na região norte, próximo à cidade de Juazeiro, que também abastece
a cidade de Feira de Santana. Pronto. As usinas hidrelétricas são as principais fontes de energia da cidade de Feira de Santana. Então, nós temos a Pedra do Cavalo. A energia, como é que funciona a energia hidrelétrica? Na verdade, a energia chamada energia potencial, através das águas. Então, os rios, ele gera, pela energia do movimento das hélices, ela gera energia elétrica através das turbinas, gerando energia em corrente contínua, depois transformada em energia potencial. E aí, através das nossas linhas de transmissão, elas são levadas até nas subestações, hoje que a gente conhece subestações de energia elétrica da Coelba, são subestações abaixadoras que abaixam a tensão que pode ser gerada até 230 mil volts e chega às nossas casas através das subestações da Coelba entre 110 volts e 220 volts. Obrigado, seu Madison, pela explicação. E Maria, agora é com você aí no estúdio. Boa tarde, Maria Eduarda. Então, estamos aqui no Parque da Lagoa para poder falarmos sobre a reforma que a Prefeitura fez durante os anos. Estou aqui com Sulieide, que é funcionária daqui do Parque da Lagoa. Então, Sulieide, o que você achou sobre essa reforma que a Prefeitura fez? No início foi um pouquinho complicado, porque foi muito trabalho, mas foi bem lucrativo, porque não tinha gramas, a gente plantou muitas gramas, a gente consertou, os parques estavam todos quebrados, na academia também tinha muitos aparelhos quebrados, a gente também reformou todos, fizemos mosaicos que não tinha, colocamos muita iluminação lá no fundo, que também não tinha, trocamos muitos postes também que estava todo danificado, então a melhoria foi muito boa. Boa tarde, estou aqui com Juliana Michele, professora do Estado. Bom, Juliana, você pode contar um pouco sobre a importância da leitura e da escrita para a formação do cidadão e da sociedade? Sim, tanto a escrita como a leitura, elas são processos de aprendizagem, né, de extrema importância para a humanidade, porque é a partir dos dois que a gente vai ter o entendimento do mundo. A leitura, particularmente, ela contribui, né, para o desenvolvimento integral da pessoa, porque a partir dela que a pessoa vai conhecer, explorar lugares, né, ela vai viajar nos textos e nas ideias dos autores. Então, a leitura, ela faz com que a pessoa cresça, né, se desenvolva e, consequentemente, vindo à escrita, né, só vai contemplar. Então, é importante que a gente faça um incentivo do prazer à leitura de uma forma leve, que as pessoas tenham, né, esse deleite de ler, até mesmo em casa, em parques como esse, né, e nas academias, quando estiver viajando, porque a partir disso a gente vai ter pessoas reflexivas, conscientes. Aloysio Tranquedo Belo de Gonçalves Azevedo foi o criador da obra O Cortiço. Ele nasceu em 1857 em São Luís, no Maranhão. Bom, Aloysio, ele era desenhista e pintor, mas ele também era jornalista e escritor. Ele participou de algumas obras no Rio de Janeiro, como o Zigue Zague, o Figaro e o Mequetrefe. Com a morte do seu pai, em 1879, Aloysio volta para São Luís e começa a carreira literária para ganhar a vida. Publica seu primeiro romance romântico, Uma Lágrima de Mulher, onde se mostra exageradamente sentimental para fazer um público ávido pelo romantismo. Olá, estou aqui com a professora de Português e Redação, Lisiane Matos. Bom, Lise, você pode contar um pouco sobre a importância de Aloysio Azevedo para a literatura brasileira? Sim, Aloysio de Azevedo, falar de Aloysio de Azevedo é falar de um momento histórico da literatura brasileira, assim, é como tantos outros escritores. E ele enxergava, né, ele fazia parte do movimento naturalista, e ele enxergava o homem como um objeto científico. Ele deixou isso muito claro numa das suas obras mais famosas, que foi o Cortiço, em que ele estabelecia, em que ele mostrava naquela narrativa o homem na sua natureza mais plena, nas suas misérias, nas suas agruras, tanto representando, né, através das suas atividades cotidianas, até como fazer as suas abluções matinais, até nas relações sociais que aquelas pessoas estabeleciam dentro daquele local, dentro daquele ambiente. Então ele fez o Cortiço como um experimento,
né, através da narrativa que ele criou. Então ele vem aí com uma característica, abordar a realidade cotidiana, né, personagens de camadas baixas da sociedade. Então ele vem nesse desvelamento, por isso que ele pertence a esse movimento chamado naturalista, porque ele traz o homem exatamente nesta essência, nesta naturalidade, né, tirando um pouco, descortinando um pouco aquelas convenções que são tão características, né, os comportamentos moldados, fechados, né, ele expõe a natureza humana. Na verdade, por isso que falar de Aloysio de Azevedo é falar nisso, né? É falar do homem como esse experimento, o homem na sua essência. E esta é a importância dele para a nossa literatura, na literatura brasileira. Boa tarde, Pedro. Então, nós conseguimos falar com a participante do projeto Mochila, que é a cirurgiã e dentista Morgana Pinheiro. Ela respondeu algumas perguntas sobre o projeto, e principalmente como é a participação da população mais jovem na ação social. Fiquem aí com a reportagem. Olá, meu nome é Morgana Pinheiro, eu tenho 24 anos, sou cirurgiã dentista e também sou artista. Hoje eu trabalho com alguns projetos sociais, né, como o Projeto Mochila, que visa levar o conhecimento e o entendimento sobre saúde bucal, sobre saúde no geral para as pessoas que não têm condições. Eu também trabalho com envolvimento com artes, né, com dança, com teatro, com toda forma de arte para levar uma mensagem para aquelas pessoas. Eu sou muito apaixonada por trabalhar com projetos sociais, porque eu sei que a profissão que eu exerço, ou a ferramenta que eu tenho, ou o dom, o talento que eu tenho, ele não pode ser guardado só para mim, né? E nós precisamos a cada dia mais expor aquilo que nós temos como conhecimento para ajudar outras pessoas que precisam. O Projeto Mochila, ele é coordenado pelo Adalberto e a Charlene. Eles são sulistas e eles tiveram esse projeto em 2014. Antes o nome do projeto era Mochila no Sertão, porque eles visavam levar alguns cuidados para pessoas que moravam no sertão e que não tinham condições, né? E além disso, eles levavam também uma mensagem evangelística, né, para que as pessoas fossem alcançadas através da arte e através dos trabalhos sociais. Depois de um tempo, o projeto Mochila no Sertão se tornou Projeto Mochila apenas porque a gente não visava só o sertão, a gente visava todo o mundo, até porque a gente já fez alguns trabalhos, tanto aqui no Brasil, em toda a região do Brasil, quanto também fora, né, no Peru, na África, e a gente faz esse trabalho levando principalmente alimento, né? Alimento, roupa para as pessoas, atendimento odontológico, atendimento médico, e a gente faz isso porque nós entendemos que nós precisamos ser a resposta para essas pessoas que têm clamado por fome, abrigo, por clamarem por alguém que acolhesse eles, e nós entendemos essa missão e exercemos esse papel como missionários e como ajudantes em projetos sociais. O projeto ele é composto por várias pessoas de várias idades, desde criança até idoso, mas a sua grande maioria são jovens e adolescentes. E, nossa, as pessoas sempre se chocam muito quando entendem e veem que o nosso projeto ele é composto por muitos jovens. Porque, na maioria das vezes, as pessoas dizem que adolescente, que jovem não tem senso de responsabilidade, muitas vezes. Só que é muito importante a gente trabalhar esse senso de responsabilidade nos jovens, né, e no adolescente, porque ele vai se tornar um adulto responsável, ele vai se tornar um adulto que tem no coração uma intensidade em cuidar e ajudar as pessoas. Então, a gente trabalha muito com adolescentes, muito com jovens, e eles são, assim, extremamente apaixonados, eles são extremamente intensos, porque a nossa juventude, né, os adolescentes têm essa intensidade, essa força, então nos ajuda muito cuidando das pessoas, né? E se você tem interesse de participar desse projeto, se você ficou curioso para saber mais, é só você seguir lá na rede social, @Projeto Mochila, que lá vai ter todas as informações. Você pode mandar mensagem no direct, que o pessoal vai mandar todas as informações para você de como você pode participar. Mas é simplesmente você se colocar à disposição,
É um projeto muito lindo que visa amar e cuidar das pessoas. Então você, jovem, adolescente, você é o nosso convidado para estar junto com a gente, ajudando as pessoas. Você pode ajudar não só indo para o projeto, mas também de forma abençoadora mesmo, com alguma ajuda financeira, separando uma roupa para doação, ou algum alimento, até um saquinho de bala para doar para as crianças. Então você pode ajudar de várias formas. Basta apenas você querer e se posicionar, porque você sim é um adolescente, um jovem responsável. Então você precisa entender que as pessoas têm clamado por socorro. Nesse período de pandemia, as pessoas ficaram com muita fome. Tinha gente morrendo de Covid, mas tinha gente morrendo de fome também. E o projeto não parou durante esse tempo. Com todos os cuidados, é claro, a gente conseguiu levar alimento para essas pessoas. E a gente viu o quanto isso fez impacto na vida das pessoas. Então você que está aí me ouvindo, você é o nosso convidado para também fazer a diferença. A história do Colégio Padre Ovídio. O Colégio Padre Ovídio surgiu de um orfanato fundado em 25 de março de 1879 pelo vigário da freguesia Padre Ovídio Alves de São Boaventura e sua irmã, Dona Teolinda, a custo de esmolas, orações e sacrifícios, a fim de proteger e instruir crianças órfãs e desválidas. Contaram com a colaboração de senhoras de caridade de São Vicente de Paulo. Desde sua fundação até 1986, o Colégio Padre Ovídio só atendia alunos do sexo feminino. A partir daí, alunos do sexo masculino passaram a ser matriculados. Atualmente, o colégio funciona com cursos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, para essa entrevista, tivemos uma pequena conversa com Lana Moraes, onde ela comentou sua trajetória com o colégio. Oi, pessoal, boa tarde. Me chamo Iana e estudei no Colégio Padre Ovídio no ano de 2012. Atualmente sou contadora formada pela UFES e recordar do Colégio Padre Ovídio é sempre lembrar com muito carinho, né, de momentos valiosos que eu vivi com os meus amigos, da boa relação que construí com os meus professores. A educação humanizada do Padre Ovídio me ensinou valores que eu levo para a minha vida toda, né? São valores éticos, valores relacionados ao comprometimento e à disciplina, que me ajudam a ser a profissional que sou hoje. Então eu agradeço muito aos meus professores, agradeço muito a estrutura do Colégio Padre Ovídio e toda a educação humanizada